Se você estava procurando um modelo de uma bolsa do Brasil bem fácil para vocês fazerem ainda hoje, fica comigo aqui até o final, que você vai aprender passo a passo completo. É bem fácil, qualquer pessoa que esteja começando com crochê vai conseguir fazer esse modelo. Eu trabalhei essa bolsa aqui com o fio Alento Supremo, Tex 295, e eu usei a minha agulha de crochê número 5. Lógico, vocês podem trabalhar aí com o fio da preferência de vocês, o fio que vocês tiverem em casa, e se vocês não quiserem fazer com as cores do Brasil, vocês podem fazer da cor que vocês desejarem, tá? Para começar aqui, a gente vai fazer duas bases, olha aqui, ó, 2 quadradinhos na cor branca, tá? Se vocês quiserem fazer como essa daqui, eu fiz bloquinhos de 3 pontos altos, ou se vocês preferirem fazer bloquinhos de 2 pontos altos, vocês podem fazer também. Quem já tá adiantado no crochê já sabe o que eu tô falando, né? Bom, pra gente começar aqui, eu vou fazer o meu nozinho inicial, vou colocar 4 correntinhas e já vou fechar aqui um círculo com um ponto baixíssimo, tá? É só uma laçadinha aqui para encerrar, para fechar, né, esse meu círculo. Vou subir 2 correntes e agora aqui no meio eu vou seguir fazendo 2 pontos altos. Quem tá começando com crochê, eu sugiro que vai me acompanhando, pausa o vídeo, deixa o vídeo salvo aí para se caso perder alguma explicação, vocês consigam voltar e ainda acompanhar a videoaula. Não pule o vídeo, tá, gente? Para vocês não perderem nenhuma explicação. Ó, eu fiz o primeiro ponto alto, segundo. Agora, eu vou trabalhar 2 correntes. Sigo aqui, ó, nesse mesmo meinho, trabalhando mais 3 pontos altos. Quem fez a blusa do Brasil aqui nessa sequência, né, de cores, comenta aqui, coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E se você fez com outras cores, né, também quero saber quais as cores que você usou. E se você vende, por quanto você estava vendendo a sua blusa, porque teve muita encomenda dessa blusa do Brasil, tá? Ainda se vocês vendem, né, coloque aqui o telefone, o contato de vocês, porque tem muita gente me procurando para comprar e eu não tô dando conta, tá? Então, eu posso passar para as clientes os contatos de vocês. Então, aqui, ó, eu já fiz 2 bloquinhos, né, com 3 pontos altos, mais 2 correntes, sigo com mais 3 pontos altos. Então, a gente vai fazer 4 bloquinhos de 3 aqui pra gente encerrar o nosso quadradinho, tá? Ó, nas esquininhas, né, que eu falo, nos nossos cantos a gente trabalha as 2 correntinhas, e agora eu vou seguir aqui com o último bloquinho de 3 pontos altos. Esse fio aqui, gente, ele tem umas cores bem vivas, bem bonitas, eu gostei bastante. Ele não solta fiapinho, tá? Ele é tipo um barbante mesmo, mas eu gostei bastante de trabalhar com ele. E agora, para fechar aqui, ó, o nosso quadrado, eu venho no meu primeiro pontinho aqui em cima e vou fazer uma laçadinha aqui, ó, um ponto baixíssimo. Como eu vou começar a minha segunda carreira aqui no meio da quina, aqui, né, nas correntinhas, o que eu vou fazer? Eu vou passar o meu fio, ó, por esses 2 pontinhos aqui, tá vendo, ó? Eu dou uma laçada. Passo pro segundo ponto aqui novamente, ó, os 2 fiozinhos, dou mais uma laçadinha, um ponto baixíssimo, né, tá? Olha aqui, ó, e aqui em cima ele vai ficando perfeito. E agora eu venho, então, pro meu leque, né, a minha esquininha aqui, e vou fazer mais um ponto baixíssimo. Vou subir as 2 correntinhas. Poderia subir 3 correntes, mas como esse fio aqui é mais grosso e a agulha é grossa, essas 2 correntes já vai dar a altura do meu ponto alto, tá? Se você for trabalhar com uma agulha mais fina aí, então sugiro que vocês façam as 3 correntinhas para dar bem a altura certinha do ponto alto, tá? Agora eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Meus gatos aqui estão no fogo, gente. Foi só eu falar assim, vou gravar, eles começaram a brincar aqui. Então, não reparem se eles começarem a pular aqui na frente, tá? Ó, então aqui, ó, 3 pontinhos, né? 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, ainda no mesmo buraquinho, ainda no mesmo leque, ó. Opa! Aqui nesse espaço. Pra gente começar aqui, então, o nosso leque da segunda carreira.
Eu não vou fazer correntinha para separar um bloquinho do outro, tá? Se vocês perceberam aqui, não tem correntinha, para a bolsa ficar mais fechada, tá? Então, eu já venho direto aqui no leque e vou trabalhar os 3 pontos altos. Para vocês verem aqui, ó, é o modelo de quadradinho mais fácil que tem, né? Ó, 2 correntinhas, sigo aqui no mesmo leque, mais 3 pontos. Ó, já tá formando o quadradinho. Novamente, já venho aqui direto pro meu leque, sem fazer a correntinha de separação, né? E sigo com os 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Então, eu vou fazer essa sequência aqui até o final. Cheguei aqui, ó, no último bloquinho, tá vendo? Ó, fiz aqui os 4 cantos. Venho direto aqui no meu primeiro ponto. E vou fazer um ponto baixíssimo. Para iniciar, então, já a terceira carreira. O que eu vou fazer novamente aqui? Eu vou passar a minha agulha, ó, por esses 2 fiozinhos. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui. No segundo ponto, eu vou fazer a mesma coisa, ó, passando aqui por esses 2 fios. E agora, eu vou chegar no leque. Cheguei no leque, vou subir as 2 correntinhas e vou começar tudo de novo. Vou fazer aqui mais 2 pontos altos, né, para completar aqui os 3 iniciais. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui no mesmo leque, né? No mesmo buraquinho de ponto aqui. Sigo direto aqui, ó. Agora eu vou trabalhar, gente, eu não vou trabalhar nesse espaço grande, eu vou trabalhar exatamente aqui, tá vendo? Eu vou até aproximar bem aqui pra vocês verem que vai dar uma diferença bem grande no resultado, na aparência da bolsa, tá? Ó, vocês vão passar a agulha de vocês aqui, os 3 pontos exatamente aqui, ó. Então, eu faço os 3 pontos altos nesse buraquinho de ponto. E sigo agora pro leque, vou trabalhar 3 pontos. 3 pontos, 3 correntes e mais 3 pontos. Viram aqui, ó, como é que fica, né? Então, aqui, durante toda... Opa, deixa eu aproximar aqui direitinho a câmera, né? Então, aqui as 4 carreiras eu vou fazer a mesma coisa, fechando aqui, então, com ponto baixíssimo. Aqui, então, na bolsa, eu fiz 3 carreiras com fio branco. O que eu vou fazer agora? Terminado, eu vou fazer os 2 quadradinhos, aqui eu tenho 2 quadradinhos, esse daqui tá feito com apenas 2 pontos altos, tá? Uma agulha de tapeçaria, eu vou costurar pelo lado do avesso, eu vou colocar aqui, ó, lado certo com lado certo, e aí eu vou costurar 2 laterais apenas aqui, ó, aqui e aqui. Tá? Então, eu começo aqui num canto, qualquer canto que vocês forem começar, tá? Passo a minha agulha sempre pelos 2 fios, tanto de um quadradinho quanto do outro. Eu já fiz um nozinho aqui inicial, mas eu sempre gosto de passar minha agulha novamente e faço aqui, ó, passo aqui, ó, pra dar certeza que não vai soltar a minha costura. E aí, o que eu vou fazendo, gente? Pra costurar coisa mais fácil, tá? Vocês vão pegar sempre os 2 fios pra ficar bem certinho, tá? 2 fios de um lado, 2 fios do outro. E vai costurando normalmente. Sempre coloca ponto em cima de ponto pra costura de vocês ficar certa. Não repuxe, não puxe muito aqui o fio de vocês, pra bolsa não ficar repuxada e também não deixa muito solto, tá? Aqui nesse espaço também vou trabalhar. E aí, assim, eu vou seguindo as 2 laterais. Depois de costurado aqui, então, os 2 lados, a gente vai colocar do lado certo. E agora, a gente vai trabalhar as cores seguindo aqui, ó, essa sequência aqui, ó, toda essa lateral, toda essa volta. Então, eu vou pegar o azul. E aí, se vocês forem trabalhar com outras cores, aí vocês troquem aí da preferência de vocês, né? Conforme as cores que vocês forem usar. Então, eu faço um nozinho aqui inicial. Posso começar aqui em qualquer canto, tá? Vou começar aqui por esse leque aqui, ó, um leque aqui do quadradinho, tá? Já vou, ó, eu dei uma laçada, venho aqui, ó, no leque, que é onde a gente fez as 2 correntinhas, né? E aqui eu já vou começar, então, com um ponto alto, olha. Então, eu já fiz aqui o primeiro ponto alto. E vou trabalhar mais 2 pontos aqui nesse buraquinho de ponto. Próximo espaço aqui, ó, novamente, dentro desse buraquinho, eu vou trabalhar 3 pontos altos.
E assim agora a gente vai seguindo, tá? Toda essa volta. Aqui nesse buraquinho de ponto, 3 pontos altos. Viram como que é bem fácil, né? Como eu falei, é o modelo de quadradinho mais fácil que tem. E aí, depois que... A blusa a gente não pode unir, né? Pra fazer, então a gente tem que fazer duas partes. Primeiro a gente faz uma parte, depois faz a outra parte completa. Aqui, depois que a gente trabalhou primeiro o quadradinho, né? O primeiro quadradinho a gente já consegue... Porque a bolsa vai já ficar fechada uma lateral aqui embaixo, tá? Uma não, na verdade, duas laterais. A gente já vai trabalhar ela com duas laterais fechadas. E aí, é só a gente fechar depois aqui na lateral. E aqui a parte de cima a gente vai colocar a alça, né? Então, pra vocês verem como vai ser bem fácil e rápido, né? Como eu falei, dá pra vocês fazerem aí em um dia. Essa bolsa, ela é bem rapidinho de fazer também. Depende até o tamanho que vocês forem fazer. Vocês podem fazer tanto ela transversal, ela menorzinha, né? Transversal com uma alça mais comprida, como uma bolsa de ombro. E aí dá pra usar na praia, aí vocês fazem o tamanho da bolsa que vocês desejarem, tá? Então, aqui eu tô seguindo só os 3 bloquinhos, ó, 3 pontos altos, sempre trabalhando nesse buraquinho de ponto aqui. E aí, vocês vão ver que a bolsa vai ficar mais fechadinha, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, quando a gente tem os 2 leques seguidos, né? Tá vendo que a gente fez a emenda? Então, eu vou trabalhar normal, 3 pontos. É só seguir. E já passo pro próximo leque fazendo mais 3 pontinhos aqui também. E aí, vocês vão ver que ela vai formando isso daqui, tá? Não tem segredo. Meus gatos estão pegando fogo aqui, gente. Ó, sempre nos buraquinhos né, da separação aqui, a gente vai trabalhar os 3 pontos altos. E aí, eu vou seguir aqui até o cantinho aqui que a gente começou com o azul. Cheguei aqui no último bloquinho, tá vendo? Para trabalhar o último bloquinho. Eu vou fazer, então, aqui os 3 pontos. Vou encerrar a carreira com um ponto baixíssimo aqui do azul, né? Ó, desse primeiro ponto aqui. Eu só faço uma laçadinha aqui, né? Um ponto baixíssimo. Encerrei o azul. Já vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou, tá? Ó. Então, eu trabalhei toda a lateral, ó, pra vocês verem como é que vai ficando. Então, a gente vai trabalhar a parte da frente e a parte de trás junto, né? Pra eu subir, eu vou fazer a mesma coisa aqui no que a gente fez aqui no quadradinho. Eu vou passar o meu fio até chegar aqui no intervalinho pra começar os bloquinhos, porque a gente trabalha os bloquinhos sempre no buraquinho, só nos espaços, né? Então, ó, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, no segundo mais um ponto baixíssimo. Cheguei aqui onde eu vou trabalhar os 3 pontos, então, paro aqui, né? Ó, vocês vão ver que ele vai ficar certinho aqui em cima. Subo as 2 correntinhas e começo novamente a próxima carreira, né? Fazendo os 3 bloquinhos em cada buraquinho de ponto. E aí, a gente vai seguindo. Aqui, pra vocês verem, eu fiz 4 carreiras com azul, 4 carreiras com amarelo e 8 com a verde. Se vocês quiserem fazer uma bolsa maior, aí se vocês quiserem fazer mais cores, né? Mais cores não, mais carreiras com cada cor, aí é com vocês. Terminando aqui, então, a gente vai costurar a lateral e fazer a alça. Então, agora eu vou virar ela novamente do avesso. O que a gente vai fazer? Colocar pontas com pontas, né? Aqui, ó, certinho. E a gente vai costurar, qualquer lateral vai ser a mesma coisa, tá? Porque tanto faz aqui, o lado é a mesma coisa. O que a gente começa a trabalhar de novo aqui com a agulha de tapeçaria? O que eu vou começar aqui por cima, pela ponta, pra poder a costura ficar bem certinha. E aí, eu vou trabalhar, vou costurar como eu fiz a parte dos quadradinhos brancos, tá? Aqui, ó. Vou costurar toda essa lateral aqui e deixar, ó, então, eu vou costurar essa parte aqui e essa parte eu vou deixar aberta, né? E aí, como eu falei anteriormente, aqui, ó, cada 2 pontinhos a gente vai costurando. Não puxa muito o fio pra não ficar repuxado, tá? E aí, segue até o final. Costurada, então, a lateral, já coloquei a bolsa pro lado certo, e aí eu vou começar a alça. Eu venho bem certinho aqui no meio da bolsa, tá? Aqui, ó, na parte de cima,
A gente vai abrir aqui, ó, tem os 2 bloquinhos. O que que eu vou trabalhar? Se vocês quiserem uma alça grossa, aí é com vocês, tá? Eu vou trabalhar, aqui a gente tem 3 e 3, então eu vou trabalhar 2 desse lado e 2 desse lado. Eu vou trabalhar 4 pontos altos. Já fiz o meu nozinho inicial aqui. Venho no segundo ponto, tá vendo? Como eu falei, né? A gente vai pegar 2 e 2, então eu venho no segundo ponto. Já começo aqui, dei a laçada, já vou fazer o meu ponto alto aqui. Então, eu vou trabalhar 4 pontos aqui, porque pra mim já tá uma grossura, né, boa pra alça. Ó, 3, 4 pontos. E agora, a gente vai virando sempre, subindo com 2 correntinhas e trabalhando todos os pontos sempre em ponto alto, né? Tem várias formas de vocês fazerem a alça, né? Aí vocês vão ver o jeito que vocês querem. Eu tenho outros modelos de bolsa aqui, eu vou deixar alguns links aqui, se vocês quiserem copiar outros estilos de alça, tá? Então, aqui, ó. Então, sempre quatro pontos altos. Vou virar, sempre subindo 2 correntinhas, e aí eu trabalho. Então, para vocês fazerem o negócio ficar certinho, né? A alça ficar certinha, vocês não podem esquecer de trabalhar esse último ponto aqui. Então, todas as carreiras vocês vão ter que fazer os 4 pontos. E aí, como eu falei, nossa, vocês viram aqui que tá a maior guerra de gato aqui subindo toda hora, né? Cada hora é um. E aí, vocês vão fazer a quantidade de carreiras que vocês quiserem para fazer a altura da alça que vocês desejarem. E aí, chegando aqui, depois é só costurar com agulha de tapeçaria e tá pronta a bolsa de vocês. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu tirar meu gatinho daqui. Me perdoem, ele voltou de novo. Me perdoem pela bagunça deles. E sucesso para vocês. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.